Se você nunca assistiu Death Note, saiba que está perdendo simplesmente o melhor anime já criado. Se você já assistiu, então vem comigo viajar nessa teoria de que o Light Yagami se tornou um Shinigami após a sua morte. Primeiramente, vamos abordar a cena final. Ninguém que assistiu a Death Note pode negar que o desenrolar da narrativa desse momento final é incrivelmente impactante, com provas, lógica e deduções que levam Light a ser desmascarado como Kira, desde a confrontação até a conclusão. Esse momento único resume a essência da investigação e da segunda temporada, culminando na queda de Light. Uma coisa que percebi ao terminar Death Note pela primeira vez é que a inclinação natural de quem está assistindo é pensar que a história gira em torno de Light. Mas se você prestar bem atenção, vai perceber que a cena fundamental é a teoria de Light sobre a vida, a combinação de características e a revelação do Shinigami, que realmente explicam a história da vida e a experiência com o Death Note. Uma história incrível e de tirar fôlego, em que o próprio Ryuk diz que o mundo se tornou interessante. A história é sobre um homem tentando mudar o mundo e se tornar um deus para as pessoas, uma experiência que ele nunca esquecerá pelo resto da sua vida. A construção épica até o fim do reinado de Kira e a morte de Light, deitado na escadaria, que alguns podem dizer que é simbólica. Devemos lembrar que é dito pelo próprio Ryuk, que aquele que usar o Death Note não pode ir nem para o céu, nem para o inferno. O topo da escadaria significa o céu e o fundo, o inferno, com Light no meio, sugerindo essa noção. Devemos lembrar que Kira esteve por aí por 7 anos no universo de Death Note. Ele literalmente mudou o mundo. As taxas de criminalidade caíram significativamente, e criminosos não podiam se dar ao luxo de serem reconhecidos. Ele realmente ajudou o mundo de algumas maneiras. Um culto de adoradores de Kira ainda o venerava, mesmo após a sua morte. No epílogo de Death Note, é revelado que a taxa de criminalidade estava subindo novamente para níveis anteriores. O mundo sem Kira estava simplesmente voltando ao seu estado anterior de miséria. Mas então, por que as pessoas acreditam que Light se tornou um Shinigami? Até eu pensei assim quando terminei de assistir pela primeira vez. Há evidências convincentes para acreditar nisso. O Shinigami sem nome, que é o núcleo dessa teoria, é apresentado em visões de Death Note como alguém entediado com o reino dos Shinigamis e que decide ir para o reino humano, assim como Ryuk. Ele diz que está entediado com o reino dos Shinigamis e sai para ver se pode ir ao mundo humano. No anime, é revelado que quem usa o Death Note vai para o nada, e a maioria das pessoas pode assumir que isso significa purgatório. Alguns fãs podem argumentar que isso pode significar o reino dos Shinigamis, pois se você observar o próprio reino, é realmente sombrio e vazio. Ryuk queria ir para o reino humano porque estava entediado, e o Shinigami sem nome compartilha dessa mesma atitude. Antes de ir para o reino humano, Ryuk estava intrigado com o mundo humano e achava que seria mais interessante. O Shinigami nem mesmo fica para ouvir a história de Ryuk, e isso sugere que ele pode ter uma motivação para querer ir ao mundo humano. Isso faz as pessoas pensarem que esse Shinigami pode ser Light, o que leva à especulação de que os Shinigamis podem ser antigos usuários do Death Note, já que não podem ir nem para o céu nem para o inferno. Pode-se supor que o propósito do mundo dos Shinigamis é forçar os indivíduos que mataram por ódio ou por motivos egoístas a ver o que é não fazer nada além de observar os seres humanos amarem uns aos outros e perderem essas pessoas de suas vidas por toda a eternidade. Dessa forma, eles podem espiar e perceber que o amor influencia mais que suas ações do que o egoísmo, e então podem acabar com suas vidas para salvar um ser humano, assim como o Shinigami Jealous, que fez o sacrifício por uma mulher que amava, assim deixando o mundo dos Shinigami. Então, quem é esse Shinigami sem nome? Muitas pessoas nem sequer estão cientes dessa figura. Essencialmente, o Shinigami sem nome aparece apenas nos filmes de Death Note. Os filmes reescrevem algumas cenas da série original do anime, mudam alguns diálogos aqui e ali e adicionam algumas cenas animadas, e claro, a introdução do Shinigami sem nome. Há várias semelhanças entre o Shinigami e Light. Então, quais são os pontos e fatores que sustentam essa teoria? É possível que a aparência do Shinigami represente quem eles eram como humanos, ou como morreram. Algumas pessoas podem interpretar dessa forma. Vejamos. A faixa vermelha ao redor da cabeça do Shinigami é extremamente parecida com a gravata que Light usava o tempo todo com seu uniforme escolar. O Shinigami tem óculos de proteção na cabeça, o que parece incomum em relação ao design de todos os outros Shinigamis. Isso pode insinuar o fato de que Light não fez o acordo para ter os olhos de Shinigami, ao contrário dos outros. Este Shinigami carrega uma bolsa de mensageiro por algum motivo, e é idêntica à que Light costumava carregar durante seu tempo no ensino médio.
O Shinigami tem cabelo espetado e parece ter o mesmo comprimento e cor que o cabelo de Light. Os olhos vermelhos brilhantes devido aos momentos de triunfo de Light. Os Shinigamis também têm olhos vermelhos, incluindo o Shinigami sem nome, o que pode ser uma ligação com Light, como se ele fosse um Shinigami. A abertura de Death Note 2 tem muito simbolismo nos últimos 10 segundos, nos quais mostra Light próximo ao reino dos Shinigami e Ryuki, e um vislumbre rápido de Light com a aparência de um Shinigami, como se ele estivesse passando por uma metamorfose para se tornar um Shinigami. A maneira como o Shinigami sem nome se move é a mesma de Light Yagami após sua morte, já que ele tinha uma perna manca devido aos ferimentos. O Shinigami, caminhando em direção a Ryuki, também tem algum tipo de mancar ou um modo de andar semelhante ao de Light. Isso não é tudo, essa teoria é sustentada por mais detalhes. Vamos falar sobre o Shinigami entregando a maçã para Ryuki. Como esse Shinigami sem nome sabia sobre Ryuki e onde ele estava? É porque ele manteve alguma memória de sua vida passada? É por isso que ele não espera para ouvir o fim da história de Ryuki sobre Light Yagami? Porque ele já sabe de tudo? No universo de Death Note, o Shinigami parece ser novo. Ninguém parece reconhecê-lo ou conhecê-lo. Isso significa que deve ser um Shinigami novo, indicando ainda mais que é a reencarnação de Light. Outra evidência para essa teoria é que Light, no mundo humano, sabia que Ryuki adorava maçãs. Como esse Shinigami sem nome sabia disso, a maneira como ele parece jogar as maçãs com confiança também parece ser no mesmo estilo de Light. Os Shinigamis possuem sentidos de gosto semelhante ao dos humanos. Especificamente o Shinigami Ren afirma que o sistema digestivo dos Shinigami é atrofiado ou evoluído e que eles não precisam de alimentos para se sustentarem. Sabendo que Light é uma das únicas pessoas que conhecemos no universo de Death Note que sabe o gosto de Ryuki por maçãs, isso deve significar que o Shinigami sem nome poderia ser Light, pois ele pode ter algumas memórias sobre Ryuki de sua vida passada. O último ponto para essa teoria é que Light era o dono de um Death Note de um Shinigami que havia morrido, então Light morre tendo posse de um Death Note sem Shinigami. Então, após a morte, talvez ele tenha se tornado um Shinigami, porque morreu como proprietário de um Death Note. De qualquer forma, nem todas as teorias são conclusivas e vêm sem falhas. Essa não é a primeira vez que um Shinigami sem nome aparece. Na verdade, já vimos vários deles, cerca de 6. Um dos Shinigamis sem nome se parece com o do filme Relight. Ele aparece no capítulo 3 do mangá e tem um crânio com tonalidade roxa. Existem algumas diferenças na aparência, como da jaqueta ou do estilo punk, mas ele usa os mesmos óculos de proteção que o Shinigami de que estamos falando. Além disso, o criador de Death Note diz que provavelmente há muitos Shinigami com crânios nas testas. Então isso pode não ser o mesmo Shinigami de todos os filmes, pode ser qualquer um. Ou pode ser o mesmo Shinigami ou um diferente. Quero dizer, por que o Shinigami teria crânios com tonalidade roxa e o do filme Relight teria um crânio branco? Pode ser um erro de coloração ou desenho, ou pode significar que eles são diferentes. Em segundo lugar, os filmes Relight de Death Note reescrevem várias coisas e criam uma tangente na história, porque se desviam do anime original. Eu me perguntava a mesma coisa quando assistia aos filmes Relight. Por exemplo, Mikami e Takada matam os membros do SPK, que deveriam ser a máfia, também conhecido como Gangue de Melo. Além disso, uma das regras do Death Note não é considerada nas cenas animadas adicionadas, como a regra de que para a morte ser realizada, precisa ser fisicamente possível para o humano ou razoavelmente assumida como executada pelo humano. No entanto, Mikami mata os rebeldes de Kira, e um deles morre de uma morte antinatural, girando a cabeça em 360 graus. Como isso é possível? Não faz sentido. Então, os filmes Relight são meio questionáveis. Além disso, no mangá de Death Note, MU ou o Nada consiste em duas regras. Todos os humanos, sem exceção, eventualmente morrem. E também, depois que morrem, o lugar para onde vão é o MU, também conhecido como o Nada. Esta regra se aplica tanto a humanos em geral, quanto às pessoas que usaram Death Note. O criador da série afirmou em uma entrevista que uma das premissas da série é que uma vez que uma pessoa morre, ela nunca pode voltar à vida. Ele queria estabelecer uma regra de que trazer personagens de volta à vida é trapacear, por isso a morte equivale ao nada. Ele disse que se tivesse que escolher um tema que a série segue, seria que os humanos eventualmente morrerão e nunca voltarão à vida. A mesma regra se aplica ao mundo real. Obviamente, alguns de nós acreditam em uma vida após a morte, mas em Death Note, a regra geral de MU é que todos os humanos, independente do que fizeram durante esta vida, simplesmente deixam de existir ao morrer, e são todos iguais na morte.
Nada é levado com você na morte. Todos compartilhamos o mesmo destino como seres humanos. Esta regra é realmente complexa porque significa que a pergunta se baseia em uma suposição inválida. Você não vai a lugar nenhum porque não há nenhum lugar para onde ir. Quebrando um pouco da regra que Ryuki diz que os humanos que usam Death Note não vão nem para o céu nem para o inferno. Então, mesmo que a pessoa não use o Death Note, ela também não vai para o céu nem para o inferno, ela vai para o nada. Enfim, existem muitas interpretações diferentes, é um tópico muito complexo para se pensar. Pessoalmente, achei que o final foi uma conclusão fantástica e adequada para a linha da história e o tema que Death Note pretendia seguir. Algumas pessoas queriam que Light vencesse, outras não. Algumas gostaram mais do final do mangá, outras do anime. Mas a coisa-chave é perceber que Death Note é um daqueles animes que gira em torno da questão da moralidade e da humanidade. Que ele estava certo ou errado? Ele estava fazendo mais bem do que mal? Matsuda questiona essa mesma coisa no final do mangá. Se ele estava do lado certo e se matar Light foi a coisa certa a fazer. Porque foi ele quem puxou o gatilho. Isso aí depende da sua opinião. Death Note é com certeza um dos melhores animes de todos os tempos. Poucas pessoas negariam isso. Death Note merece respeito. Então comenta aí abaixo se você acredita que Light se tornou um Shinigami ou não. Quais são os seus motivos? O que você acha de Death Note em geral? Conta pra mim o que você achou. Não se esquece de esmagar o botão de like e compartilhar isso com qualquer pessoa que tenha visto Death Note. Vejo vocês no próximo vídeo e obrigado por assistir e nos apoiar. Tchau!